Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 22 de abril de 2020. Vamos lá! A primeira notícia de hoje é da revista Veja. O discurso do ministro da Saúde, 3 minutos e 20 segundos de obviedades. É uma grande matéria da revista Veja, inclusive, sugiro que você procure. Basicamente, 3 médicos foram entrevistados pela revista Veja depois de que hoje, na segunda-feira, dia 20, teve o pronunciamento lá do Nelson Teich, né, o ministro da Saúde que substituiu o Luiz Henrique Mandetta na pasta da Saúde. E é um vídeo de 3 minutos e 20 segundos. Então aí a Veja ela pediu para 3 médicos, 2 deles que conhecem o ministro pessoalmente, avaliarem a declaração do Teich. Os 3 eles foram unânimes em dizer que ele foi técnico, que ele foi óbvio e que ele vai fazer exatamente o que o Mandetta disse que faria, só que de uma outra forma em um outro momento da crise, já que agora os testes e os insumos, né, assim, as partes, as matérias-primas para a área da saúde já estão começando a reaparecer, né? Abre aspas para o Nelson Teich nesse vídeo. O Ministério aumentará de 24 milhões para 46 milhões as quantidades de testes a serem aplicados na população. Esses testes vão ser usados de uma forma que permitam que a gente entenda o que está acontecendo na sociedade. E uma analogia é a mesma coisa que fazer uma pesquisa de opinião. Você define qual a amostra ideal da sociedade que você vai usar para que essa amostra reflita essa sociedade, para que você entenda o que está acontecendo, para que você possa tomar suas decisões e desenhar suas ações de forma mais segura e organizada. E aí que entra o negócio com o Teich, porque nós já estamos há mais de 2 meses de quando chegou o coronavírus no Brasil, já mais de um mês de quarentena, né, de suspensão de aulas, enfim, e ele diz, entender melhor o que está acontecendo na sociedade. Pô, acho que a gente já tem um pouco de noção do que está acontecendo na sociedade. Ele também diz, para que se possa tomar decisões e desenhar ações de forma mais segura. Tá, mas essas ações, essas frases do Nelson Teich seriam adequadas se fossem 2 meses atrás faladas no comecinho da pandemia. Agora já é uma pandemia que já matou mais de 2.000 pessoas no Brasil e parece que ele tá perdido. Claro que não tem só críticas ao Teich, já que para os especialistas, ele acertou em dizer que precisará testar mais brasileiros, já que só dá para reduzir o distanciamento social quando se tiver certeza que a curva de infecção já chegou no pico. Então, quando o vírus já tiver circulado bastante em uma determinada região, aí as internações elas podem começar a ocorrer em número menor. Mas um dos 3 médicos disse: a doença e o surto estão sendo estudados desde o início. Em uma epidemia, porém, o diagnóstico da curva de infecção é crucial para que se consiga relaxar as restrições de circulação sem promover uma tragédia, com infecções em massa novamente. E aí entra o negócio, não é exatamente isso que o ex-ministro Mandetta dizia no início da crise? Sim, é exatamente isso que ele dizia segundo os 3 médicos. Então, o Nelson Teich, que foi substituído pelo Bolsonaro, porque a gente sabe que teve uma briga de egos, agora ele tá fazendo o que o Mandetta ia fazer. Eu não sei se isso é animador pra gente, mas seguir na toada do Mandetta até que não é tão ruim. A próxima notícia de hoje é do G1. Quem deve ser afetado pela suspensão de green cards nos Estados Unidos? Bom, eu noticiei ontem que o Trump ele estava aí cogitando, ele tweetou que ele ia baixar um decreto para suspender a entrada de imigrantes no Brasil. No Brasil não, nos Estados Unidos, né? Mas essa matéria do G1, ela especifica quem vai ser atingido. É importante dizer que o Green Card, ele permite que os estrangeiros morem e trabalhem permanentemente nos Estados Unidos. E aí abre caminho para poder pegar a cidadania americana. Então, a medida ela vai afetar só migrantes legais que buscam residência no país, que ainda não tem residência permanente. Em 2019 foram emitidos cerca de 1 milhão de Green Cards e o Migration Policy Institute, eu não sei falar inglês, mas vocês aí, acho que deu para entender, que é o Instituto de Polícia de Imigração,
ele estimou que cerca de 110 mil pessoas que poderiam receber a permissão, poderiam receber o green card, não vão receber, porque a medida do Trump vai durar 2 meses e, tipo assim, o Trump, ele noticiou isso, ele falou, bom, vamos suspender isso durante 60 dias. Aí as pessoas que estavam com o processo para receber o green card, eles não vão poder receber durante esse tempo, sendo que essa pausa de 60 dias pode ser postergada ainda. Bom, e aí um dos tópicos que eu levantei ontem foi se essa medida do Trump, né, de poder de baixar esse decreto, era legítimo no quesito jurídico. E aí, para informar você, em 2018, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o presidente pode bloquear a entrada de grupos específicos de estrangeiros se forem considerados uma ameaça à segurança. Então, e a Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965, lá dos Estados Unidos, também concede ao presidente o poder de barrar a entrada de qualquer grupo estrangeiro que considere prejudicial aos interesses do país. Logo, ele vai se aproveitar dessa medida para poder proibir a entrada de estrangeiros, já que temos uma pandemia mundial, meio que é uma ameaça ao país. Próxima notícia. Notícia também do G1. 2 gatos são diagnosticados com novo coronavírus nos Estados Unidos. Bom, essa notícia ela é interessante porque eu já vi muita gente perguntando, bom, será que o meu bichinho de estimação, o meu cachorro, meu gato, ele pode pegar coronavírus? Aí, segundo veterinários, esses 2 gatos que foram diagnosticados com coronavírus lá em Nova York, aqui na matéria está dizendo no estado de Nova York, mas é cidade de Nova York, né? A gente sabe. Não significa que eles podem transmitir Covid-19, mas eles pegaram Covid-19, eles foram os primeiros dos Estados Unidos e eles estavam com problemas respiratórios, então eles passaram pelos testes, né? É curioso que lá nos Estados Unidos tem teste até para gato. Aqui no Brasil não tem teste para a maioria das pessoas. Mas, enfim. E aí, o dono de um dos gatos está com Covid-19 e o outro vive em uma casa com uma família onde ninguém teve um diagnóstico positivo, segundo o The New York Times. E essa não é a primeira vez que gatos são diagnosticados, na verdade não gatos, né? Felinos são diagnosticados com o novo coronavírus, já que um gato lá na Bélgica pegou coronavírus e uma tigre fêmea lá no zoológico do Bronx também tá com coronavírus. Ainda de acordo com o The New York Times, uma experiência lá na China mostrou que esses animais eles são suscetíveis sim à contaminação e apresentam apenas sintomas leves, porém não tem nenhuma evidência de que eles transmitam os vírus aos seres humanos, então a gente torce aí para que isso não aconteça. Mas de qualquer forma, o Departamento de Agricultura e o CDC recomendaram lá que os gatos sejam mantidos dentro de casa nos Estados Unidos, sem contato com outros animais nas ruas ou pessoas, para não correr nenhum risco. E para fechar o episódio de hoje, uma rapidinha que é do Omelete, que diz que o anime original de Sailor Moon será exibido de graça no YouTube. Então o anime Sailor Moon ele vai ser disponibilizado de graça no YouTube, os seus 127 episódios das 3 primeiras temporadas, que foram exibidas entre 92 e 95. Eles vão ser gradualmente lançados na plataforma do YouTube via Crunchyroll no dia 24 de abril até o dia 23 de julho. Também é válido ressaltar que os capítulos vão ser exibidos para aquecer os fãs para a estreia de Sailor Moon Eternal The Movie, que vai ser lançado no dia 11 de setembro, que é um filme que adapta lá o 4º arco do mangá. Mas aí, para você que é otaku, tá aí uma chance de você se divertir durante a quarentena, embora não tenha nenhuma confirmação de que vai ter legendas necessariamente. Mas assim, Sailor Moon é muito bom, eu pelo menos gosto de Sailor Moon, recomendo. Bom, então é isso, muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu vou pedir para você mandar para seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente nessa fase do projeto. Manda para seus amigos e fala, olha que legal, notícias comentadas todo dia. Vou pedir para você seguir as redes sociais do Resumo News, que estão aqui embaixo na descrição do episódio, e para você também assinar o feed no agregador que você estiver escutando, para você receber notificações todo dia, todo momento que sair episódio novo. Também acompanhe e assine o feed do podcast República dos Bananas, que é um outro projeto da família Resumo ETEC de podcasts, e aí você pode acompanhar, porque o último papo que a gente teve com o professor Renan foi sensacional, e aí você pode assinar.
Então é isso, eu vou ficando por aqui nesta quarta-feira, dia 22. A gente se encontra amanhã, você me escuta um pouquinho mais. Tchau!